Fechou! Oferecimento: Ela Tiene Importados. Qualidade, elegância, exclusividade. Faça já o seu pedido. Tapeçaria do Luizinho. Reformas e fabricação de estofados sob medida. E aí, meus amores, tudo bem? Começando mais um Fechou. E essa semana eu tô com um convidado muito especial por aqui, o Egídio, mas quem vai se apresentar é ele mesmo. Você sabe que é a pergunta clássica do nosso programa. Primeiro, queria agradecer por você ter aceitado o convite e eu quero saber da sua boca, quem é Egídio? Bom, primeiramente eu que agradeço, né, pelo convite, né, por essa oportunidade. E, cara, Egídio é um cara que sempre procurou crescer, né, sempre procurou evolução ali como pessoa, como profissional. Vim de São Lourenço, né, para Itajubá, casei, vim para cá, né, com o intuito de procurar alguma coisa mesmo pra gente, né, pra mim, pra minha esposa, a gente sempre em busca mesmo de uma realização nossa, né, de um crescimento e em busca mesmo de tentar empreender, né, então foi nessa vinda para Itajubá que tudo começou, né? Nós viemos para cá assim que a gente casou, então nós mudamos, né, de São Lourenço para cá e viemos trabalhar com meu irmão, né, na loja dele ali. Eu fabricava aquários antes, né? Eu sempre tive muito envolvido, né, com animais. Então a Amanda, a gente sempre foi muito envolvido com animais a vida inteira. Então não podia ser diferente, né? A nossa empresa, igual que eu falo, sempre tem que ter a nossa cara, né? A gente em busca daquilo mesmo que nos motiva todos os dias, né? Com certeza. Agora você falou que você veio de São Lourenço. Sim. Faz quanto tempo que você está em Itajubá? Faz uns 6 anos. Que é um filho novo ainda da cidade. Sou novinho de Itajubá. Mas vocês dois eram de São Lourenço? Nós dois somos de São Lourenço. A Amanda é de uma cidade vizinha, né, próxima ali, de Dom Viçoso, mas ela morava em São Lourenço, né, quando a gente se conheceu. E aí a gente casou e veio para Itajubá. E por que Itajubá? Foi a escolhida? Então foi na verdade, uma oportunidade, né? Eu trabalhava numa administração, né, de uma cimenteira na época. A Amanda trabalhava com loja, né, na época. E aí apareceu a oportunidade, né? E a gente sempre gostou muito de inovar, de tentar algo novo, né? E nessa a gente pensou, falou, vamos casar, mas vamos... Aí apareceu a oportunidade, meu irmão estava abrindo a loja dele também aqui. E eu fabricava aquários antes, né? Então ele chamou, falou, vamos fazer o seguinte, a gente monta a fábrica e você vem pra cá, manda trabalhar na loja. E aí foi o pontapé que a gente precisava. A gente já queria mesmo tentar algo novo e a gente mudou de cidade para construir uma vida junto, né? E já com essa oportunidade mesmo já de vir, já mais, vamos falar assim, empregado, né? Então a gente foi o pontapé que a gente precisava ali no início. Para mudar com uma segurança, né? Uma segurança, mais estável, exatamente, né? Exatamente. Agora, lá em São Lourenço, o que você fazia lá? Trabalhava com o quê? Era da área animal também? Não, eu fazia os aquários no meu horário vago, né, de trabalho, mas o último serviço meu em São Lourenço foi na administração, né, de uma cimenteira. Trabalhava na parte administrativa, venda direta, né, com o cliente ali. De uma cimenteira mesmo ali, de uma distribuidora de cimentos. E em que momento que nasceu a Pet Companhia? Você falou assim, vou mexer com pet agora. Quando a gente já estava aqui, né, trabalhando com o meu irmão, e surgiu a oportunidade a nossa casa, né, onde a gente mora hoje ainda, né, tinha muito espaço. E aí a gente pegou e, como eu sempre gostei de empreender, já tive espetinho, né? Sempre gostei de estar nesse meio, né? E aí a Amanda ainda falou, eu queria fazer alguma coisa e eu não sei o quê. E a gente tentou, assim, vinha várias ideias, né, na cabeça ali, mas nada fluía. E aí até um dia a gente pegou uns amigos nossos, né, precisou viajar e sabia o tanto que a gente gostava de cachorro. A gente sempre teve cachorro, aquário, eu tive já muitos bichos. E aí perguntou se a gente poderia ficar com os doguinhos deles para ele viajar.
Aí eu falei, pode e tal. Eu falei, mas eu não vou cobrar nada. Não, a gente vai pagar vocês como um hotelzinho e tudo mais. E aí foi onde surgiu a ideia. Aí a gente falou, e por que não um hotelzinho? Vamos pesquisar. E aí nessa noite eu não dormi. Que aí a ideia veio, eu não consegui pregar o olho, cara. E aí eu comecei a pesquisar sobre a parte de hotel e pesquisando sobre quais são os principais, né? Vamos falar assim, me fugiu a palavra aqui agora, né? Mas o que há de melhor, vamos falar assim, no Brasil. Então a gente foi atrás mesmo dessas empresas para a gente tentar mesmo criar a nossa empresa mesmo com a nossa cara, né? Então a gente pegou a ideia de algumas empresas, fomos tentando encaixar na nossa realidade e montar a Pet Companhia, né? E aí foi aí que deu o pontapé. E aí dali pra frente a gente começou com novas ideias e conversando com amigos, né? Com família, e a gente foi montando mesmo ali a cara da Pet Companhia, né? Com o nosso jeitinho. Em que ano que ela nasceu? Foi em nós estamos em 2026, 2022, se eu não me engano. Foi 2022. A gente ainda estava naquela fase de pandemia. Tava. E como que foi para você criar bem numa pandemia? Então, era o nosso maior medo ali, né? Porque, assim, medo de como que seria essa reação mesmo do público, né? Com do público com essa questão de, nossa, será que vai ter movimento? Será que as pessoas vão trazer por conta dessa questão da pandemia? Como que vai ser tudo isso, né? E abrir uma empresa do zero, né? Ninguém conhecia a Pet Companhia, a Pet Companhia não existia, né? E foi um desafio muito grande, né? Nós ficamos durante 6 meses sem ter ninguém, sem ter nenhum cliente, nada, mas todos os dias a gente publicava. Eu falei, mano, afinal a gente tem que ter persistência, e a Amanda já fazia a parte de banho e tosa, né, já tinha alguns cursos já, e às vezes ela aparecia freelance pra ela ia fazer freelance, mas todos os dias a gente postava vídeo com os nossos cachorrinhos mesmo. Então a gente postava com os nossos cachorrinhos, às vezes eu mandava mensagem pro meu irmão, falou, traz o cachorrinho seu aqui e tal, a gente vai ficar, passa o dia aqui. E aí a gente foi fazendo isso, até que veio o primeiro doguinho. E aí, graças a Deus, dali pra frente foi indicação, e o doguinho que vinha começou a voltar, e aí foi fluindo a Pet Companhia. Em algum momento passou na sua cabeça de assim, eu vou desistir, não tá dando certo? Cara, no início gera aquele medo, né? Aquela ansiedade ali de tipo assim, nossa, deu 4 meses, não tem ninguém, não teve procura, deu 5 meses, e só que eu sou muito persistente, cara, igual que eu falo, eu acho que todo, né, negócio, ele tem tudo para dar certo, né? Quando ele é feito com coração, quando você pensa em tudo, né? E eu sou muito persistente, cara. Então eu falei, não, vamos tentar, vamos ficar, vamos agarrar. E eu conversava sempre com uns amigos nossos, né, que são empresários também, e eles falaram pra gente, são 6 meses, é o tempo, assim, para começar a andar um negócio. E então eu tinha isso de 6 meses na cabeça. E aí, quando deu 6 meses, apareceu o primeiro cachorrinho. Eu ainda brinquei, falei, rapaz, parece que você que mandou o cachorro lá, ué. Porque deu tempo certinho, deu 6 meses, nós tínhamos feito todo um planejamento, né? Nós, no início, quando a gente foi montar a Pet, a gente fez um estudo sobre o nosso público mesmo, né? Então, assim, a Pet Companhia, a gente criou mesmo vários diferenciais, né? Nós não trabalhamos com gaiola, não trabalhamos com baia, com acúmulo de animais. Então, a gente já tinha meio que um público-alvo ali, né? Então, nós fizemos todo um estudo, e isso às vezes demora um tempo a ter uma resposta, né? E aí foi onde aconteceu. Foi 6 meses, a gente começou a ter essa questão da creche. E aí, esses amigos nossos sempre mandavam, precisava viajar, eles mandavam, né, o cachorrinho pro hotel, dentro de 6 meses eles mandavam sim os cachorrinhos, mas assim, de clientes mesmo que não conheciam a Pet, foi a partir de 6 meses. É porque assim, a gente parar pra pensar um hotel e creche, ela é diferente, né? Totalmente. O hotel a gente até ouve falar, o hotelzinho. Creche era... E da onde que veio essa ideia sua? Não, vou abrir uma creche para os cãezinhos terem onde brincar, com quem brincar. Sim, foi justamente pesquisando essas empresas, né, que pra gente era referência, lembrei, era referência mesmo em todo o Brasil. Então nós fomos pesquisando o que era referência nessa área pet, e fomos tentando mesmo trazer isso
pra Itajubá, né? Porque todo mundo que a gente ia falar, falava creche pra cachorro, mas todo mundo ria, falava, mas como assim creche pra cachorro? E aí a gente sempre explicava, né, o porquê da creche, né, do dia a dia, né, que às vezes a gente não consegue, nessa correria do dia a dia, não consegue às vezes dar atenção ali pro cachorrinho, às vezes, vai viajar, vai fazer, ou às vezes tem pessoas que trabalham, às vezes fica 12 horas fora, né, e às vezes o doguinho, em vez de ficar em casa, às vezes sozinho, a gente tem essa oportunidade de trazer ele pra cá e dar uma qualidade de vida melhor pra ele. Né? Então, por isso que surgiu a parte mesmo da creche, e aí a gente foi acoplando mesmo tudo ali para trazer máximo de conforto para o nosso cliente e para o doguinho também que vai estar com a gente ali no dia a dia. E como que foi para você, porque no começo estava só você e a sua esposa. Sim. Quando que foi o momento que você falou, precisamos de mais alguém? Então, foi, como eu falei, eu trabalhava com meu irmão, né, e a gente, então eu continuei trabalhando com meu irmão, a Amanda tinha saído, né, e então a Amanda tinha ficado focada nisso, né, na Pet Companhia, e graças a Deus Deus começou a abençoar, e aí as coisas começaram a fluir, e aí chegou um tempo que a gente não tinha condições de pagar um funcionário, mas a Amanda precisava de ajuda, já estava apertado. E aí a gente pegou e falou assim, aí eu decidi, eu falei, cara, é um tiro no escuro, porque eu tinha, querendo ou não, a segurança que eu trabalhava com o meu irmão, de você ter um salário, sim, e eu sei, tipo, falei, vou arriscar, falei, a Pet Companhia hoje, pra gente, é a nossa prioridade, né, então nós estávamos correndo junto no mesmo sonho, falei, então assim, vamos tentar, a gente já tá aqui, vamos embora. E aí foi quando eu saí, né, da loja do meu irmão, né, e aí a gente foi pra focar na Pet Companhia. E aí, quando juntou força, eu e a Amanda, em questão de 6 meses, a gente olhou e falou, cara, não tem jeito de a gente manter, vamos precisar de alguém. E aí... Já tava ficando maluco. Já tava ficando doido já, porque aí eu comecei a oferecer, né, o serviço de Taxi Dog. Então, na época, a gente fazia o serviço de Taxi Dog. E aí, enquanto eu saía para buscar os doguinhos, a Amanda ficava sozinha. E, graças a Deus, começou a apertar, a ficar mais dificultoso para ela trabalhar sozinha ali. E aí, aí eu falei, não, a gente precisa de alguém para te ajudar aqui. E aí, nessa saída minha, né, então, como eu adoro conversar, né, eu adoro esse contato, né, com o público, eu comecei a conversar, eu via o pessoal andando na rua de cachorrinho, eu parava, a gente tem creche, hotel e tal, e aí eu começava a entregar, e então isso, em questão de 6 meses, aumentou muito o número mesmo nosso de cliente, e aí a gente contratou o primeiro funcionário mesmo. E hoje são quantas pessoas trabalhando aqui? Hoje são 4 funcionários, né? 4 colaboradores aí que fazem a Pet Companhia. Mais vocês dois. Mais nós dois, mais eu e a Amanda. E como que é trabalhar junto com a esposa? Porque eu sei que tem gente que fala assim, não dá certo de jeito nenhum. Cara, como que funciona isso? Então, muitas pessoas às vezes têm uma certa dificuldade, né? Só que eu, graças a Deus, eu sou muito de boa, eu brinco muito com todo mundo, né? E às vezes a gente... Eu sempre tento descontrair tudo, né? Com os funcionários, a gente sempre leva isso. Mas, assim, às vezes a gente tem que saber separar, né? Eu sou muito cabeça, assim, então, assim, o tempo inteiro eu tô pensando em trabalho. É igual que eu ainda brinco. Eu não tenho vício de bebida, de fumar, de nada, eu não tenho nenhum vício. Eu ainda brinco sempre, meu vício é trabalhar. Então, o tempo inteiro eu tô pensando mesmo em melhorias, em trabalho. E aí a Amanda, que às vezes dá uma segurada e fala, calma, agora vamos descansar. Respira. Mas graças a Deus, assim, nós temos um contato muito bom, né? Então, assim, ela que, é igual que eu ainda brinco sempre, né? A Amanda é o pilar nosso, né? Então, assim, desde quando a gente começou a se relacionar, quando a gente começou a namorar, a minha vida começou a fluir, né? E é o que eu falo sempre, quando eu tô perto dela, eu ainda brinco, falo, nossa, casar, gente, pelo amor de Deus, não faz isso não. Mas quando eu tô longe, é o que eu sempre falo, né? A melhor coisa da vida que eu fiz foi ter casado, foi onde eu amadureci, onde profissionalmente e pessoalmente, né, como pessoa, eu melhorei muito mais. Então, assim, foi com certeza a Pet Companhia só é o que é hoje, graças a ela também, por ter me aguentado, né, nessa loucura minha de trabalho, de querer mais e de querer, sempre muito ambicioso, né, eu sempre gostei muito de crescimento, tanto profissional como pessoal. Então, sem ela, certamente não existiria a Pet Companhia, não, né, seria muito mais difícil.
Então, assim, a pessoa que está do nosso lado aguenta muita pressão, é muito difícil, né? Então, assim, mas graças a Deus, nosso clima, tanto trabalhando junto, convivendo, né? A gente fica 24 horas junto, né? Graças a Deus é muito bom. Ela é muito compreensível, eu também sou, né? Então, assim, tudo tem as dificuldades que a gente enfrenta tanto no trabalho quanto na vida pessoal, mas tudo sentado e conversado é resolvido, não tem dor de cabeça. Então, assim, é um clima muito bom. Quando os dois olham para o mesmo objetivo, caminham olhando para o mesmo objetivo... É tudo diferente, flui, né? Mais fácil. Flui mais, né? Com certeza. Agora, já que a gente está falando de creche, e eu vou fazer uma comparação com creche, Sim. As professoras não conseguem guardar o nome de todos os alunos. Sim. Você consegue saber, esse é o fulano, esse é o ciclano? Cara, a maioria das vezes sim, mas tem hora que falha. Tem hora que falha. Dá um branco. Com certeza. Às vezes a gente tá com bastante doguinho ali, você fica tentando lembrar o nome, não vem na hora. Mas assim, uma coisa que eu brinco sempre, né? Que às vezes eu e a Amanda, a gente tá andando na rua, a gente conhece o cachorro e não lembra o nome do dono. Então isso acontece muito. A gente fala, fulano de tal, aí a gente fica pro dono, nossa, desculpa, não lembro o seu nome. Então isso acontece sempre com a gente. A gente lembra o nome do doguinho, sabe quem que mas não lembra o nome do dono às vezes, acontece. Agora, quais peripécias já aconteceu aqui? Eu sei que esses tempos atrás vocês postaram um vídeo que um doguinho te derrubou. Nossa, direto acontece. Eu caio muito, né? As meninas brincam sempre ainda, porque eu sou meio desastrado, então eu tô sempre correndo e eu trupico direto, mas os cachorros direto eles derrubam a gente. Acontece sempre. Igual que eu falo, eu não fico postando às vezes dos funcionários, né? Que às vezes fico com vergonha, mas o meu eu nem ligo, eu posto pra galera ver, porque acontece muito. Às vezes o cachorro vai correndo, olhando pra trás, bate na perna da gente, derruba a gente. Então isso direto, acontece. É porque eu vejo que o diferencial daqui, olhando outras creches, é que eles deixam o cachorro ali junto com os outros e tchau. Aqui não, né? Não. Aqui tem a interação, tem um monitor o tempo todo, né? Sim. É monitorado 24 horas, né? Então, assim, quando a gente foi criar a Pet Companhia, a gente fez justamente isso, né? De ter esses diferenciais. Então, nós buscamos algo que a gente queria para os nossos pets e adaptamos isso para a Pet, né? Então, assim, hoje a Pet Companhia é monitorada 24 horas, né? Durante a noite tem um monitor noturno, durante o dia tem os monitores diurnos, né? Então, assim, e tem a rotina deles, né? Então, eles seguem uma rotina. Na hora da entrada, com os mordedores. Então, assim, o monitor também ele tem a rotina dele para conseguir manter sempre limpo, sempre organizado. Então, assim, a gente vai sempre adaptando mesmo ali às condições, né, que a gente precisa. Então, a gente precisa manter limpo, beleza. Quando a gente está mantendo limpo, eles não podem ficar a Deus dará. Então, assim, a gente vai manter eles com os mordedores. Então, eles ficam intertidos com os mordedores. A gente vai limpando os potes, vai fazendo a rotina nossa do dia a dia. E aí, após os mordedores, a gente tem a parte de enriquecimento ambiental, musicoterapia, e cada atividade que é feita, né, dentro da Pet Companhia, né, tudo tem um porquê, tudo é trabalhado dentro de uma área que o cachorro necessita e que muitas das vezes no dia a dia dos tutores, né, é esquecida, né? Então um exemplo que eu sempre dou que é da parte de enriquecimento ambiental. Enriquecimento ambiental é o simples fato do cachorro farejar, que eu acho que é o melhor sentido que ele tem é o faro. Então, assim, a gente bota eles para trabalhar. Então, assim, eles vão farejar, procurar o alimento, né, o petisco, a raçãozinha que vai estar ali no meio. E a recompensa por aquilo. Então isso para eles traz um prazer muito grande em questão de farejar e conquistar aquele alimento, né? Então dentro disso são várias outras coisas, né? Igual a parte da musicoterapia, trabalha na parte de audição, o momento deles de relaxar também, né? Porque eles têm que ter esse momento, né? Muitas pessoas às vezes acham que a creche eles têm que estar o tempo inteiro em movimento, correndo, brincando, e na verdade não. Eles têm uma rotina onde eles vão brincar, eles vão interagir, e tem um momento de descanso também, um momento para eles relaxarem, e isso vai ajudar na ansiedade. Eu sempre falo para os tutores também, a gente sempre dá dicas, né? Sobre às vezes quando é dias de fogos, às vezes igual tava tendo jogo, às vezes é final de ano, que quando a gente vai receber o doguinho, né? A gente trabalha muito com a musicoterapia, porque isso ajuda muito eles a relaxarem, entendeu? Então, assim, isso no dia a dia, os tutores conseguem sentir isso em casa também, esse reflexo da rotina deles na creche.
Que legal. E por dia, você recebe em média quantos clientes aqui? Rapaz, varia muito, né? Geralmente início de semana são dias mais tranquilos, né? Mas assim, uma média de 30, 40 cães ali, mais ou menos, hoje. Para vocês tomarem conta, brincar ali na creche. Exatamente. E como que dá conta? Então, aí tem que ficar sempre atento, né? O que eu sempre falo, os monitores, né? Inclusive eu, né? Hoje eu fico lá embaixo com a Clara, né? Que nos ajuda lá também nessa parte de monitoramento. E é uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento, porque são animais, né? Então são cães. E a gente tem que estar o tempo inteiro olhando como que está sendo a brincadeira, para não sair de controle. Às vezes você joga uma bolinha ali, então tipo assim, às vezes você joga uma bolinha para 30 cachorros pegar. Então a gente tem que ter essa noção, né, esse sentido, e tipo assim, tem mais cachorros, vai fazer enriquecimento ambiental, vamos colocar, tipo assim, se tem 30 cachorros, vamos colocar de 60 obstáculos para cima, para que não haja disputa sobre aquele recurso. Né? Então, assim, a gente tem que estar sempre atento, né? Então, assim, o monitoramento mesmo deles ali é o tempo inteiro. Então, a gente deixa ali, eles vão brincando, interagindo entre eles, né? E a gente está ali literalmente para monitorar. Então, tem que estar o tempo inteiro ativo, olhando, vendo o que está acontecendo. Vai ali, tira umas fezes, né? Limpa ali o ambiente. A gente sempre mantém o ambiente nosso muito limpo. Então, assim, você desce no espaço nosso, não tem cheiro de xixi, não tem cheiro de cocô, porque justamente disso, né? A gente sempre mantém, a gente segue alguns protocolos, né? Que nos ajudam muito no dia a dia, a manter esse espaço higienizado para eles. E quando você está recebendo um doguinho novo aqui, como que vocês sabem assim, vai se dar bem com outros cachorros, não vai? Como que funciona essa socialização? Sim, quando a gente vai receber algum doguinho, né? A gente sempre o primeiro contato é pelo WhatsApp, ou o cliente vem até a pet aqui, né? E aí a primeira coisa que a gente tenta analisar é o quê? Se já teve contato com outros cães, como que foi esse contato? A gente pede sempre a carteirinha de vacinação, tem que estar tudo atualizado, tudo em dia. E aí a gente já tendo uma noção de como que é o histórico desse doguinho, né? A gente marca um teste de adaptação. No teste de adaptação é avaliado várias coisas, né? O comportamento dele com outros cães, né, em grupo, se ele está fazendo as necessidades básicas dele, né? Então, assim, são várias coisas avaliadas, né? E aí, nisso, a gente vai filmando, vai mandando pro tutor para ele ver, porque ele não acompanha também esse teste, porque geralmente tem alguns doguinhos que perto dos tutores, eles mudam o comportamento. Então, às vezes, tem algum doguinho que às vezes é um pouco mais ciumento com o tutor. Então, se eu for fazer um teste de adaptação perto do tutor, os cachorros não vão nem ligar para o cachorrinho que está chegando. Eles vão nas pessoas, porque dá carinho, dá atenção. Sim. Então, isso meio que eles ignoram mesmo o cachorro e vai direto. E aí fica pulando. E aí o doguinho que está chegando, se ele sente que isso pode ser uma ameaça para o tutor, ele pode ter alguma reação. Por isso que a gente não faz o teste de adaptação perto do tutor, né? Sempre longe, mas o tutor acompanha tudo de perto, porque a gente vai filmando cada momento, cada movimento do cachorrinho, a gente vai mandando pro tutor também para ir acompanhando. Caso apresente alguma reatividade, ou a gente avalia, né, o cachorro, vê que possa gerar alguma coisa, a gente vai passar para o tutor isso, vai passar sobre um adestramento, e aí, tendo um aval, né, do adestrador, a gente retorna de novo, novamente, com o doguinho, faz novamente o teste para a gente ver como que ele vai ficar, como que ele vai reagir. Então é tudo avaliado. E às vezes acontece de um doguinho que está no espaço, vamos falar assim, está em adaptação ainda, e ele tá ali já faz um mês, e ele apresentou dentro desse mês, às vezes nos primeiros dias ele tá mais quietinho, não apresentou nada, e aí ele começa a apresentar algum comportamento, a gente passa pro tutor, e aí o tutor entra em contato com o adestrador, faz a correção que tiver, se precisar o adestrador vem aqui também, faz a correção no espaço, em conjunto com outros cães, né, e aí é 100% avaliado, e a gente é muito transparente em tudo que acontece. Então, se aconteceu alguma coisa ali de, pode gerar uma briga, a gente filma o que está acontecendo, manda pro tutor, entendeu? Se precisar, a gente separa um pouquinho o doguinho. Então, assim, a transparência ajuda muito no nosso trabalho, né? Porque
fica mais leve, vamos falar assim, pra gente trabalhar e conseguir corrigir os erros, né? Que são animais, sim. Então pode vir a acontecer, sim, algum erro, assim, do doguinho apresentar uma reatividade, e aí se você não tá preparado, ou se você não tá atento àquilo ali, pode sim, às vezes, machucar algum outro doguinho, que graças a Deus não acontece, né? Mas eu deixo isso muito claro para os tutores, né? Que são coisas que podem acontecer, assim como às vezes acontece com pessoas que estão totalmente entendem, né, tudo que está acontecendo, sabe falar, comunicar o que está acontecendo, e com os cães não são diferentes, né? Eles têm a parte deles ali de comunicação corporal, né? É sempre cada vamos falar assim, reação, cada movimento, cada coisa que eles vão falar é sempre com a boca, né? Então a brincadeira começa com a boca ali, um brincando com o outro, e aí se tiver algum desentendimento também é com a boca. Então a gente sempre está atento mesmo a tudo para não acontecer nada. Agora, professor sempre tem aquele aluno preferido. Vocês também têm aquele que esse daqui é mais chegado. Então, assim, todos eles, né, são muito queridos, a gente tem um carinho enorme por eles, mas sim, sempre tem aqueles que, na verdade, eu acho que nos autorizam a fazer mais isso, né? Porque tem doguinho que às vezes você pega, mas ele não gosta muito de colo, agora tem uns que é igual que eu ainda brinco, que é os dengosos, né? Que adoram um colo, aí você fica ali, então sempre tem, mas igual que eu falo, mas é por autorização deles. A gente sempre tenta dar um dengo para todo mundo, né? Mas tem cachorros que às vezes não gostam mesmo dessa interação mais com pessoas, gostam mais entre eles mesmos. Mas sempre tem um mais dengozinho. Eles escolhem, né? Eles que escolhem. Eles escolhem. E a gente tem que respeitar o espaço deles, né? Então, por isso que eu sempre falo, quando o doguinho chega no nosso espaço, nós não ficamos ali o tempo inteiro em cima, tentando acariciar, tentando essa aproximação, porque eles estão tentando assimilar tudo que está acontecendo. Cheiro é muito cheiro, pessoas diferentes, cães diferentes, então mudou totalmente a rotina deles. Então a gente espera eles terem confiança de chegar até a gente. E aí sim a gente começa a interagir um pouco mais com eles, tentando entender se aquele cachorrinho ele gosta um pouco mais de contato, menos contato, se ele gosta de interagir mais com pessoas, com cães. Então a gente começa a conhecer um pouquinho mais eles. Vai fazer 4 anos, né, ou já fez 4 anos? Sim, sim. Que vocês têm a Pet Companhia. Você hoje está com uma estrutura gigante. Sim, graças a Deus. Tem o pet, dentro do pet shop tem atendimento veterinário. Sim. Quando você olha para o futuro, aonde você espera chegar? Tem mais algo que você quer alcançar? Com certeza. Bom, a gente sempre, igual que eu falei, né? Eu sempre adoro essa questão de ambição mesmo, sou muito ambicioso, sempre gostei de procurar melhorar, né? Então, assim, sempre a gente quer fazer, né, melhorias, né? Seja na estrutura, graças a Deus, hoje Deus preparou uma estrutura pra gente muito boa, então nós temos uma estrutura grande, né? São mais de 900 metros quadrados ali pra galerinha brincar, pra ter toda a estrutura que eles merecem, né? A atenção que eles merecem. E com certeza, hoje, né, a gente pensa mais em estruturar melhor, dar um conforto melhor para eles ainda do que eles já têm, sempre tentando hoje melhorar mesmo o nosso espaço, nosso atendimento, para ter mais conforto, né? Então, assim, se Deus quiser, né, que aumente mais, então assim, a gente precisa futuramente pensar, às vezes, algum espaço maior, né? Mas hoje eu acho que o espaço que nós temos dá para aguentar um tempo bom ainda, né? Então, assim, nós começamos com 100 metros quadrados, né? Então, assim, foi um up, né? Foi uma evolução muito grande, né? Com certeza. Então, assim, eu acredito que nesse espaço nós aguentaremos mais um tempo, né? Mas enquanto a gente ainda não tem capacidade para aumentar ainda, né? Não tem a quantidade de clientes que exige um espaço maior, nós sempre pensamos em melhorar mesmo nosso atendimento, a qualidade nossa ali na prestação mesmo de serviço, né? De entrega para eles e para os tutores também. Agora, para quem está em casa acompanhando, que tem essa vontade de empreender, vontade de começar, mas tem um medo, sim, qual dica que você dá para eles? Cara, é o que eu sempre falo, né? A gente tem sempre que acreditar nos nossos sonhos, né? A Pet Companhia é uma grande realização, sempre falo isso, porque nós sempre sonhamos em ter algo e a ideia, como eu falei, não fluía, né? Até que veio uma ideia que nós falamos, cara, eu acho que é isso.
E quando você tem certeza para onde você quer correr, cara, fica mais claro o caminho, né? E igual que eu falei, eu acho que qualquer coisa, qualquer negócio, quando tem persistência e você consegue entregar algo que realmente tem amor, tem carinho, que você estuda para aquilo, que você... Não tem como dar errado, não tem como dar errado, né? Então, assim, mas eu acho que persistência, eu acho que é a palavra, né? Porque muitas pessoas às vezes tentam empreender, mas desistem na hora que tá quase chegando lá, às vezes param no meio do caminho. E às vezes na hora que era viradinho de chave para dar tudo certo, a pessoa desiste. Então, às vezes se persistisse um pouquinho mais, com certeza viraria, né? Com certeza daria certo. Persistir, então, acreditar mais, com certeza, com certeza. É a base de tudo, né? Gide, muito obrigado por ter compartilhado um pouquinho a história. Pra gente finalizar, você vai ter que se entregar um pouco, porque eu quero saber de você. Qual que é o doguinho mais bonito e mais comportado e por que o gurizinho? O guri é uma figura, né? O guri é belezinha demais. Tá sendo um prazer, né? Receber o gurizinho aqui. Agradeço a você pela confiança, pelo carinho, desde o início, né? De quando você trouxe o guri pela primeira vez. E eu agradeço, eu sempre falo isso para todos os nossos clientes, né? Eu agradeço mesmo do fundo do coração por toda a confiança. Porque se não fosse vocês acreditarem na Pet Companhia, certamente a Pet Company não existiria, né? Então, assim, graças a Deus, graças à nossa persistência, à nossa coragem, a gente conquista. Mas sem os nossos clientes de confiarem no nosso trabalho, de dar a oportunidade, realmente não tem como, né? Então, gratidão mesmo por trazer o gurizinho, faz parte do nosso dia aqui, é uma belezinha quando ele chega e quando tosa sai todo emburradinho, não gosta de cortar o cabelo, mas é sempre um prazer, né? E agradeço de verdade por essa confiança, agradeço pela oportunidade desse bate-papo, né? Muito importante pra gente. Eu que agradeço, sucesso para vocês. Para todos nós. Deus abençoe, que cresça e prospere cada vez mais. Amém, amém, para todos nós. E semana que vem, você acompanha mais um Fechou, mais um convidado para te inspirar, histórias reais que você acompanha aqui no nosso podcast. Até semana que vem. Fechou. Oferecimento. Ela tiene importados. Qualidade, elegância, exclusividade. Faça já o seu pedido. Tapeçaria do Luizinho. Reformas e fabricação de estofados sob medida.